André, fala um pouco também, André, aí, do que você tem feito aí, nas pesquisas que você tem feito no canal, qual é a intenção, os equipamentos que você tem tentado usar? Fica à vontade aí, que é bom, importante até botar a chave pequenininha. Eu tenho utilizado coisas novas. Eu sou um cara que é curioso, gosto de, assim como o Saulo, pesquisar o que está acontecendo de novo lá fora, o que a galera está usando, o que os pesquisadores sérios estão usando, o que está saindo, testar, abrir a mente para novas possibilidades e questionar sempre, né, Saulo? Que a gente sempre faz. E eu atualmente estou testando uma ferramenta que envolve a ajuda da inteligência artificial, para quem não conhece, de forma teste de abrir a mente, e tem acontecido muitos resultados, tenho recebido relatos muito interessantes. E tem até aqui uma ferramenta de imersão, inclusive, que é usável com óculos virtual. Você entra, coloca aqui, entra na ferramenta de imersão e pode ser usada junto com o Spirit Box para você ouvir e narrar o que você está vendo e a outra pessoa perguntar. Ainda não fiz, estou para fazer. Por exemplo, o Saulo está em uma outra sala, ele faz as perguntas de lá e eu narro, eu vou falando o que eu estou ouvindo e o que eu estou vendo aqui. Estou para fazer esse experimento. Chama método Estes. A Chames acho que já fez, inclusive, mas não com a inteligência artificial, acho que eu estou sendo pioneiro aqui a fazer esses testes. E tenho tido muitos relatos, Saulo, assim, pessoas que eu vou comentar no próximo vídeo, mas já vou dar um spoiler, até inclusive com o próprio Saulo também, né, Saulo? A Carita mandou. A Carita ela levou, puxou o assunto e levou e falou, poxa, falou do André, a Carita incentivou bastante, danadinho. Legal, abração, Carita. Aí, uma boa noite para a Carita. E, cara, assim, não é perfeito, porque não existe ainda uma ferramenta ainda, não sabemos porquê, né, o mundo espiritual, para uma comunicação perfeita, assim, de imagens, de a gente estar conversando em tempo real, mas acredito que as coisas vão evoluindo ao nível de consciência, talvez, né, devagar, né, para as coisas. E tem tido relatos muito legais, né, esse da inteligência artificial, não é só a inteligência artificial que responde, né, existe um mecanismo de magnetômetro, de campos eletromagnéticos, que são crenças, né, todo smartphone tem um magnetômetro, e ao menos são quase todos, não sei se todos, ele capta essas assinaturas eletromagnéticas. Existe um banco de dados pré-populado nessa ferramenta. É a primeira, mas eu acredito que vão vir outras, né? E a gente faz as perguntas, tenta interagir com os espíritos, ou não fala nada, né? Porque as pessoas também têm esse questionamento. Não, será que a inteligência artificial não está ali? E muitas pessoas me mandaram relatos, inclusive de técnicas energéticas do Wagner, que e-mails mesmo de pessoas, olha, André, eu faço técnica energética, fui testar por curiosidade, e a técnica da estrela prânica do Wagner passa. E nesse dia eu não fiz, mas todo dia eu faço, o rapaz me falou. Acho que até o Josinaldo, um abração pro Josinaldo. E esse dia que eu testei, apareceu uma estrela, eu tomei um baita de susto. Falei, como que pode vir essa estrela? Ele falou, será que foi coincidência? Não foi, né? E entre outros, Saulo, muita coisa, tanto de coisas legais como coisas brabas, né? Para o mundo espiritual sei. A gente... porque é engraçado, eu sempre imagino que a comunicação torna-se mais fácil entre as frequências mais próximas, né? Por exemplo, ele está no físico, a frequência primeira dimensão, entre aspas, seria mais fácil. Além de a primeira, o espírito numa frequência mais baixa, que conseguisse ter minimamente alguma inteligência para atuar com os equipamentos, também conseguiria mais facilmente ter essa resposta, né? Você conseguiria tornar, apesar de ser mais difícil. Por isso que eu acho que os métodos existentes, alguns deles, eles devem ser feitos por repetição, como o Spirit Box. Né? Porque partindo do princípio que o Spirit Box ele fica rodando, por exemplo, é uma rádio, é como se fosse uma rádio que você vai passando bem rápido, ele fica um pouquinho em uma rádio, fica na outra, e nisso vai captando várias coisas, eventualmente, numa dessas frequências entra uma voz, alguma coisa que é captada e decodificada de alguma forma ali nas ondas, né? Eu imagino que a melhor forma para o Spirit Box seria a gente tivesse um espírito conhecendo o Spirit Box especificamente, ou na hora que você for fazer uma abertura, que a gente vai falar disso, que você fala com os espíritos, fazer uma preparação de ambiente, ensinar os espíritos como usar. Por exemplo, pessoal, eu vou usar o Spirit Box agora. O Spirit Box é um equipamento em que ele vai ficar mudando de frequência. Então, às vezes, você pode falar uma coisa
que vai cair numa frequência específica que vai ficar cortado, por exemplo. Então, tenta repetir pelo menos umas 50 vezes, umas 40 vezes. Eu vou fazer uma pergunta para você, por exemplo. Tem alguém presente? Aí, em vez de você falar sim só, você fala sim, 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 eu sei que é chato, sim, durante um tempo, enquanto o Spirit Box está rodando. Que eu acho que para o Spirit Box talvez essa seja uma das melhores formas de captar, né? O Spirit Box físico, o rádio, né? Que seria... É o rádio, exato. Assim, nós acreditamos que é ali a voz real do espírito, por serem ondas de rádios, né? Uhum. Eu acredito que essas frequências, elas são muito, digamos assim, sensíveis, ou elas são difíceis de ser captadas justamente porque o rádio nosso está rodando em uma certa frequência entre várias, né? E aconteceu comigo de eu pedir para o espírito, por exemplo, eu estava no cemitério, né? Eu fui lá no Santa Maria, em Recife, gigante, e eu estava explicando para um colega meu, estava com o rádio ligado, como é que funcionava. E aí o rádio falou, entendi. O espírito falou, entendi. Aí depois que eu perguntei, tem alguém aí? 2 mulheres falaram mesmo seguidas. Tem, 2 vezes. E eu acho que são métodos, Saulo, de você fortalecer mesmo. Olha, repete, fala novamente, pergunta de várias vezes. No cemitério lá que eu fui da Barra, várias vezes eu perguntei, alguém foi ajudado aqui? Eles falaram, já foi ajudado. Ficam repetindo mesmo. Que coisa, né? Essa coisa que a gente falou de preparar o ambiente, eu imagino que uma galera ela comece a fazer e é preciso assim, que a gente vai lidar com espíritos, né? Você vai entrar num lugar, às vezes que, sei lá, você vai fazer lá, não sei se você foi já, mas ali embaixo do Mercado Modelo, como diz aí na Bahia, é barril. Ou dentro do cemitério. Eu não consegui ainda ir lá porque estava em obra, né? Então, estou para ir. Uhum. E acho que talvez tenha até terminado, tem um tempo já que eu não procuro saber, mas lá deve ser complicado mesmo. Tem que ir junto com alguém, né? Porque eu só vou com a espiritualidade, eu não vou sozinho. A pessoa que eu conheci também, que eu conheci pessoalmente, o Rodox, né? Ele fez lá, a gente foi junto e depois fizemos eu e ele, o Wagner, né? Um trabalho legal. Batemos um papo. Ele falou de uns lugares onde ele ia lá que era bem legal, bem fortes, e tinha horas em que, assim, tinha ambientes, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Ele vai entrar lá no meio de um ambiente onde tinha uma Cracolândia para fazer um experimento em que a energia é muito forte. Então, tem lugares que você vai fazer uma coisa dessa, sabendo ser um lugar com mais probabilidade de um espírito estar na frequência mais baixa, teoricamente você conseguiria uma resposta dali. Ao mesmo tempo, os ambientes são muito tensos, né? Você vê num ambiente no cemitério, por exemplo, as energias são bem fortes também, né? Com certeza, é complicado, cara. Ser em lugares assim pesado, assim, tem spirit box que são feitos para trabalharem. Tem gente que fabrica, né? O próprio Evandro Melo também é um dos que fabricam spirit box com frequências bem mais baixas. Isso aí são teorias que nós criamos, né? O próprio Evandro criou essa teoria e fez esses spirit box com frequências baixas para captarem, mudar o rádio comum para o rádio com outra ideia, né? Com outra concepção. E realmente eles têm tido resultados muito incríveis. Eu vi também que você usa também o EVP, né? Sim. O que seria o EVP? Seria um gravador, né? Por exemplo, esse aqui. Um gravadorzinho sensível, né? Estou para trocar, inclusive, pegar um. Mas cadê aquele outro que você tinha, que era tipo um radinho? Tá aqui. Aquele não tem EVP também, não? Tem. É um gravador, gente. Esse aqui é um americano, né? Um Spiritbox americano, da Ghost Stop. Ele é um Spiritbox rádio, mas ele também tem um gravador de voz. O que seria isso, né? Eu estou aqui numa sala sozinho, por exemplo, no escuro, seja onde for. Deixo ele gravando, ele é mais sensível, e vou conversando com o espírito. E aí depois eu vou ouvir as respostas. Eu deixo 5 minutos. E ouço para ver se houve alguma... Eles falam através do ruído, né? Uma teoria que o pessoal de TCI, os pesquisadores paranormais de campo, o próprio... Pode falar. Não, que eles têm, tipo, eles decodificam ruído, né? Eles conseguem, através do ruído, transformar isso em ondas magnéticas, né? Isso, tem uma teoria que... Uma teoria não, isso aí os próprios cientistas, né? O próprio Newton Braga falou sobre isso também,
toda comunicação, o pessoal de engenharia elétrica sabe disso, existe uma chama sintonia ou ruído estocástico, uma coisa assim, que é um ruído bem baixinho, nós não percebemos. Esse estocástico, ela dá intensidade às vozes, que são para dar intensidade às vozes. Esses espíritos eles não têm uma garganta, uma corda vocal. Então eles precisam do ruído para aproveitar daquele ruído para a voz dele ganhar intensidade e se manifestar, né? Isso aí é um caso, digamos assim, paranormal, né? Não é existe uma prova real disso, mas é o que todos nós temos visto, assim, eles usam um ruído, tanto ruído branco, né, que são os ruídos naturais, mar, vento, o ventilador, eu escuto muito voz do ventilador aqui, rapaz. O ventilador, a gente brincava quando é criança, que botando na cara, assim, fica aquela voz. Mas você fala, vê o negócio, aí sai correndo. Já pensou? Essa coisa de preparar um ambiente, André, normalmente você faz como? Você vai começar uma sessão, o que você faz, assim? Em casa ou na rua, você fala? Na rua, em casa, onde você quiser. Bom, hoje a gente vai ficando mais esperto, que eu vou começando a perceber que quando a gente vai para a rua, às vezes alguém segue, né? Agora eu já estou um pouco mais ligado nisso, né? Eu falo com os espíritos daqui, faço minhas orações aqui, falo, olha, estou querendo ir em tal lugar, posso ir, né? Às vezes ele já sabe tudo antes da gente. Tem autorização para ir, posso ir lá, peço a proteção de vocês. E aí eles confirmam, como foi o caso do cemitério que eu fiz, que eu fui lá na Barra, que é um cemitério famoso, até que teve vários orbes, a gente mostrou um vídeo aqui. E eu falei, eles falaram assim, pode ir sim, tudo tranquilo. E eu faço isso dessa forma. Agora cada um segue sua crença, né, sua fé. Cemitério pede sempre permissão, casa assombrada. É por isso que as pessoas costumam pedir essa licença, até porque, assim, apesar de ser um cemitério físico, às vezes os espíritos não tem mais lá, tem espíritos rondando ali, né? E acaba nessa proximidade, às vezes eles se sentem invadidos, assim, né? Ou se sentem... Claro que tem todo tipo de espírito, né? Mas, então, no mínimo, a pessoa, de forma humilde, já fala, tô entrando aí, com licença aí, vamos, velho. Sei lá, nada. É melhor você pedir licença do que não pedir, né? Até na casa das pessoas. Com garantia. Lugar. Sei lá, meu... Mas como a gente vai fazer um trabalho de comunicação com aqueles que estão lá, então é uma coisa totalmente assim, pô, quem é esse cara que tá chegando aí, né? Quem é esse cabeludo? O cara chega aqui, quer falar com todo mundo assim, né? Então, eu sempre... Às vezes, Saulo, eu já falo dentro de casa daqui, eu falo, olha, com os próprios espíritos daqui, né? Os que ajudam, etc. Para falar com os de lá, quando eu chego lá, eu peço também, porque eu vou lá, inclusive eu estou para ir num lugar que se chama Campo Santo, aqui em Salvador. Eu sei onde é. Não conheço. É o cemitério ali na Federação, né? Isso, está enterrado um monte de políticos importantes ali. Ali está toda... Estou para conhecer, para dar uma volta, fazer um vídeo lá. Eu já falo antes de lá, quando eu chego lá, a energia ali é antiga, o cemitério é bem antigo ali.